Nessa aula aqui, a gente vai explorar alguns dos conceitos básicos da programação, porque é extremamente comum que você fique bastante perdido, tá? Quando a gente comece a programar e assim você acabe tendo uma certa dificuldade de acompanhar, porque são vários vocabulários, vários termos, vários conceitos que a maioria das pessoas nem sempre tá entendendo e acaba deixando de aprender algo importante porque boiou aí num termo em si. Começando aqui então por um termo muito importante, que é o compilador. O compilador ele é um programa que transforma um código escrito em uma linguagem de programação, no nosso caso, código em C, em um código de máquina, né? Que pode ser executado diretamente por um computador. Né? O compilador ele também vai verificar a sintaxe do código, ou seja, se o código foi escrito corretamente. Ele vai otimizar o código em algumas situações. Então, hoje, você pode não ter feito um código do melhor jeito possível, mas o compilador ele consegue pegar essa lógica e melhorar. E também produz um arquivo executável que contém o código de máquina, tá? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa dinâmica em como funciona um programa de computador na próxima aula. E nesse caso, dá para entender que o compilador ele é como se fosse um tradutor, né, entre a gente e o computador. A gente não entende o que ele fala, ele não entende o que a gente fala, então o compilador ele faz esse meia ponte para ter esse resultado. Outra coisa interessante é um editor de texto. Talvez você já tenha ouvido falar de muitos, tá? Mas o editor de texto específico é quando a gente fala de não um Word que é feito para criar textos que podem ser impressos e tudo mais. Um editor de texto aqui é uma ferramenta para a gente escrever e editar textos, principalmente que são códigos, tá? Eles são editores especiais que vão ter aí uma marcação luminosa, ou seja, quando você usar uma expressão que for da linguagem C e você definiu que aquele é um programa de C, ele vai ter uma cor diferente de outra parte do código para você conseguir se situar no que está acontecendo ali, tá? Primeiros editores de texto, como o Vim, IM ou o Edit do Windows, eles não teriam tanto esse suporte, então era normal que você olhasse tudo da mesma cor, do mesmo jeito e ficasse um pouquinho perdido, sentisse um pouco intimidado para entender um código em si, né? Nesse caso, a gente prefere não utilizar um editor de texto para quando você está começando, porque um editor de texto, ele simplesmente é, vai ser um pouquinho mais leve, é para gente mais experiente, talvez até o iniciante vá se beneficiar, mas ele é algo mais simples. A gente vai utilizar uma IDE, que é o que normalmente se utiliza no ambiente de trabalho normal, tá? E se for utilizar alguns, tem várias opções, tem o Sublime, o VS Code, o VS Code, né? O Atom, o VIM, que muitos ainda usam, mas eu acho desnecessário, porque ele é complicado demais, né? Então, fica a minha dica de ter aí talvez um no seu computador para aprender, principalmente programações front-end, como Sublime Text. Outra coisa é a IDE. É como se fosse um upgrade, né, do, do, do editor de texto. Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, o Integrated Development Environment, que é uma ferramenta de software que oferece um conjunto de funcionalidades para facilitar a programação, tá? Então, não só você vai poder escrever e editar um código e compilar ele direto, mas você pode fazer a depuração dele dentro da IDE. Você vai receber sugestões, né, de autocomplementação. Você vai poder criar automaticamente a estrutura de um projeto. Tudo isso é feito de uma maneira bastante rápida e fácil, tá? Alguns exemplos aqui são o Visual Studio Code, o Eclipse, né, que são muito usados pelo Java. Nesse nosso curso a gente vai utilizar o Code Blocks, né, que é hoje em dia um dos mais recomendados para quem programa em C. A gente tem uma alternativa mais só paga do Lion, que é da JetBrains, que é do mesmo criador aí, PyCharm, outros compiladores muito famosos, como o IntelliJ, né? E também há uma opção da Embarcadero, né? Que é o DevCpp, DevC++, que é um compilador muito leve, bastante antigo, né? Mas que é eficiente para que você aprenda a programar. Só lembrando um conceito, a IDE ela não normalmente instala o compilador para você. Então, se você tiver no Windows, você vai ter que instalar um compilador antes
instalar a sua IDE, ok? Assim você evita uma série de problemas tentando configurar as coisas manualmente, tá? Na nossa apostila e também no documento que vai estar fixado aí, ele vai ter o link de download do MinGW, que é o Minimalist GNU for Windows, ou seja, ele vai trazer compiladores de vários tipos de vários tipos para você, mas você vai querer instalar o GPP, né? O G++, perdão, que é o compilador, então, e C++, você pode instalar todos, que são uma opção viável, tá? Outra coisa aqui são os arquivos e binários. O computador, ele entende somente valores de verdadeiro ou falso, que chama de binário. Por quê? São duas opções, ou é 0 ou é 1, sendo 1 verdadeiro e 0 falso. O computador ele trabalha com isso, porque desde a sua origem, computadores trabalhavam com o que a gente chama de chaves, né? Basicamente quando você tem uma luz, se você não tem um dimmer, ou a luz está acesa ou ela está apagada. A programação de máquinas, muitas vezes, até antes dos computadores, era feita com chaves. Eu ia ter um painel gigantesco com dezenas, centenas de chaves, e a pessoa ia aprendendo a programar, abrindo ou fechando, para cima ou para baixo, garantindo isso, tá? Interruptores, vamos botar assim. Um arquivo binário é aquilo que o computador consegue ler. Tudo no computador, na verdade, é binário. Mas a gente tem os sistemas operacionais e tudo mais para transformar isso em algo que a gente entende, tá? E o compilador, no caso, ele vai pegar o código em C que a gente vai aprender e automaticamente vai transformar isso num código binário para executar, então, ali no nosso computador, tá? Aí você pensa, poxa, mas vale a pena aprender a programar direto em binário? Eu falo para você, não, a não ser que você seja um engenheiro da computação, para trabalhar com hardware e outras coisas. E ainda assim pode não ser interessante, tá? Dependendo da área que você for fazer. Outra coisa aqui é o código-fonte. Qual que é o código-fonte? Basicamente é o código que você escreveu na linguagem, tá? Ele é o código, então, do programa que faz o programa rodar. Ele não é o código compilado, ele é o código como ele está escrito na linguagem, pode ser compilado para fazer o executável que você deseja, tá? Então, é interessante a gente lembrar que as empresas não entregam código-fonte normalmente. Eles entregam um executável para você. Você não vai conseguir voltar facilmente do executável para o código original. Ou então ela estaria entregando os programas dela, de certa forma, de graça, né? Existe a área da engenharia reversa, mas não é tão fácil assim atingir esse objetivo. Então, eu vou falar de código-fonte, é isso aí, tá? É o código original. E que, por último, um conceito muito interessante que é o debug. Provavelmente eu vou falar que teve algum bug no programa, no jogo. Bug é um problema, um erro. Ou seja, por mais que a lógica do computador esteja sendo executada como foi mandada, né? A verdade é que aquilo não é o objetivo final que você queria. Você tem um erro e você precisa consertar. Debug é basicamente um jeito de corrigir esses erros, onde você pega o código e vai passando linha por linha do código. É um programa especial à parte e vai fazendo essa depuração do código, vai passando linha por linha para ver por que aquele bug aconteceu. A gente gera cenários também para evitar, para tentar forçar que aquele bug exato ocorra. Descobrindo por que ele aconteceu, a gente passa a tratar ele para que ele não aconteça mais, ok? É interessante só porque é bug e debug. Bug e debug são insetos, tá? No caso, bug em inglês é inseto. E os primeiros computadores, eles eram utilizados como computadores valvulados, ou seja, a base deles eram válvulas. Ainda não existiam a base de hoje, que são os transistores, né? E essas válvulas, elas eram quase que como lâmpadas. Na verdade, elas eram lâmpadas, de certa forma, e elas atraíam luz, e como o circuito era um pouco exposto, acontecia às vezes de uma mariposa, algum desses insetos que eram atraídos pela luz, entrarem dentro do computador. Então você queimava alguma coisa ou dava curto em algo, que a mariposa ia encostar e ia dar um problema. Isso, tirar a mariposa de lá foi o primeiro debug. Isso é uma história real, eu não lembro o ano, mas se você procurar, tem vários casos aí, lugares que você vai poder confirmar isso. E acabou que o termo ficou assim. Então é isso, gente. Esses aqui são os principais conceitos para você começar a entender. Na próxima, a gente vai aprender, então, como que funciona um programa de computador na prática. Grande abraço e até a próxima aula.